Olá, irmãos. Gabriel, Ricardo aqui do Farol da Liberdade em mais um devocional. Bom dia, que a luz de Cristo esteja contigo no dia de hoje. Leremos aqui na Bíblia o texto de Mateus 13, dos 54 ao 58, bem no finzinho aqui do capítulo. Eu recomendo que você, antes da gente iniciar aqui a leitura, curta o vídeo, compartilhe e, se você puder, você contribuir aqui com o nosso trabalho, tornando-se membro, contribuindo aqui no Valeu. São ajudas financeiras que você pode também subsidiar aqui para nós, tá bom? Não se sinta constrangido, apenas se você puder e se não for faltar para o teu próprio sustento, tá certo? Então aqui, o que diz a palavra do Senhor? Mateus 13, dos 54 ao 58. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Aqui fala a respeito de Cristo, tá? Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Pois bem, palavra do Senhor aqui, Mateus 13, dos 54 ao 58. Para o que esse texto aponta? Que evangelizar pessoas próximas de nós, parentes, familiares e amigos, é o maior desafio que você vai ter na sua fé. Jesus enfrenta esse mesmíssimo problema. Quando ele retorna para Nazaré, a sua terra natal, ali onde vivia sua família, seus pais, ele foi rejeitado, subestimado pelos seus conterrâneos, pelos seus vizinhos, por pessoas que conheciam a família de Cristo e quem ele era. A familiaridade deles com a infância de Jesus, quem ele era quando mais novo, o fato de conhecerem ali a sua família, profissão que ele tinha. Peraí, ele era carpinteiro igual o pai, a mãe dele não é a Maria, os irmãos dele não são fulana, as irmãs dele não são fulana. Peraí, de onde é que veio isso aí? Esse cara não é sacerdote. Esse cara não é profeta. Esse cara era um carpinteiro. Não é? E essa visão, esse conhecimento prévio de quem Cristo era, impediu que eles vissem quem ele de fato era, quem ele realmente era. Para eles, aquele cara, aquele homem, era o filho de um carpinteiro. A familiaridade que eles tinham com aquela figura, com aquele homem chamado Jesus, cegou a percepção deles para compreender um fato claro diante deles de que eles estavam diante do Messias, estavam diante do Cristo. E aqui, irmão, por muitas vezes é difícil a gente compreender, mas essa passagem nos diz isso. É muito difícil que as pessoas que conhecem a sua história, sabem quem você é, seus erros, o seu passado, seus defeitos, essas pessoas têm dificuldade em aceitar a verdadeira transformação e conversão, aquela que só o Espírito Santo gera dentro de nós. Elas resistem ao Evangelho não porque eles rejeitam de maneira consciente e intelectual, mas porque eles o conhecem através de você. Eles ouvem falar da palavra de salvação através da sua vida. Você vai lá evangelizá-los. E esse véu, esses óculos de familiaridade, de conhecimento de quem você é, blindam, impedem que eles enxerguem além de quem você era anteriormente. Quem você foi no passado. Isso blinda o entendimento deles. Eles vendo não compreendem a mudança que Cristo e que Deus fez na sua vida. Então, a grande lição aqui é você reconhecer as suas limitações e confiar em Deus.
Porque é fácil você se frustrar e se desanimar quando você tenta evangelizar os seus familiares, os seus amigos, os seus parentes, os seus vizinhos. Esse texto aqui mostra que nem Cristo, nem mesmo Cristo, deixou de sofrer rejeição. Quando eles te rejeitam, não é que você está falhando no seu testemunho. É que a percepção deles impede de enxergar além de quem você era de fato. Jesus, ainda que fosse rejeitado por aqui, desvalorizado na sua terra, em Nazaré, isso não diminuiu quem ele era, o Messias, ou a missão que ele tinha. Quando seus familiares, amigos, pessoas próximas, rejeitam você, criticam você pela sua vocação, pela sua fé, você tem que apontar o seu pensamento para essa passagem. Que a aceitação da mensagem não depende de você, do seu testemunho, depende de Deus, não do seu esforço. Veja, eu passei a adolescência inteira na igreja, frequentando um templo, fazendo aquelas coisas de campanhas, né? Para tentar converter a minha família. Esse era o meu objetivo. Que meus irmãos, que meus pais se tornassem cristãos. E não só se tornassem, porque eles eram cristãos nominais à época, mas aquelas eram as minhas orações. Era por aquele motivo que eu orava, porque no meu horizonte de possibilidades, aquela salvação que havia me alcançado, que havia feito que eu me batizasse, que eu mudasse de conduta, que eu tivesse uma nova vida, aquilo faria bem também para os meus familiares, não é? No entanto, eu não consegui. Isso foi acontecer muito posteriormente, fora do meu alcance. E eu me frustrei muito, né? Tentando convertê-los, tentando fazer com que eles vissem para o caminho. Mas eles olhavam no final do dia um menino, não é? Eu sou o filho mais novo de uma casa. E hoje eu tenho respeito das pessoas da minha família. Hoje eles enxergam o meu testemunho. Eu já mais velho, alguém com autoridade, sabendo de fato do que eu estou falando exatamente, né? E não só um menino, como eu era naquela época. Aqui essa passagem, ela vai apontar que a incredulidade de todos que te cercam, às vezes bloqueia a obra de Deus na vida delas. Jesus não realiza muitos milagres aqui em Nazaré por causa da incredulidade, dos corações endurecidos. Nós não temos poder contra isso. Muitas vezes precisa vir uma outra pessoa, um outro pastor, um padre, alguém, um irmão em Cristo, cheio do Espírito Santo, que prega para essa pessoa a mesma coisa que você pregou durante décadas, e aí seu parente, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos se convertem. Eles vêm falar para você: ô meu, tô indo lá na igreja agora, domingo eu tô lá, meu. Fui lá quarta-feira, tô fazendo um estudo bíblico, tô lá na catequese, né? Tô numa sala de catecúmenos, de discípulos. Eu me converti, estamos no mesmo time agora. E toda a sua pregação foi ficando no coração deles. Ainda que de maneira inconsciente, mas a mola ejetora não foi você, foi outra pessoa. Mas agora ele é um irmão em Cristo, não é? E essa esperança precisa estar em nossos corações, de que a obra e o trabalho não é nosso. Esse trabalho é do Senhor. Então lembre-se, quando você testemunhar para aqueles que te conhecem de perto, sabem quem você é, se lembre que nós não somos responsáveis pelo resultado. Deus nos chama não para transformar pessoas, o trabalho é dele. O mistério dele com cada indivíduo é só dele. Você é chamado para ser fiel, para ser amoroso, para ser paciente, para ter um bom testemunho. E quando você enfrenta oposição, resistência, rejeição, ojeriza, você responde com oração, com perseverança e com mais devoção.
confiando que Deus está trabalhando no coração de cada um deles. O seu trabalho não é em vão. Que esse texto e essa reflexão aqui, sugiro que você leia o capítulo inteiro, Mateus 13, e chegando aqui no final, você compreenda que Deus é poderoso, que Ele realiza o impossível. Ainda que os seus familiares e amigos não sejam capazes de enxergar a tua mudança, Deus trabalha nos corações deles, assim como trabalha no seu, para sua conversão. E quando você é rejeitado, mal compreendido, subestimado, Cristo passou pela mesma coisa. E Cristo era Cristo, hein? Ele não era você. Ele não era eu. Ele era perfeito. E ainda assim ele foi rejeitado. Quanto mais nós, não é? Então, siga o exemplo de paciência e de fé do Senhor Jesus Cristo. Aqui na palavra, Deus trabalha. Deus chama pelo nome todos aqueles que são dele. E uma vez nas mãos de Cristo, de modo nenhum ele os lançará fora. Essa é a nossa esperança. Esse é o favor de Deus para os nossos amigos, para os nossos conhecidos, para os nossos familiares. Descanse nessa palavra. Se você hoje tem um parente, uma esposa, um filho, um marido, um primo, um irmão, uma mãe, um pai, que estão afastados ou nunca conheceram essa vereda de vida, saiba que as suas orações não são em vão. Deus trabalha no coração de cada um deles, para que eles possam um dia serem alcançados por essa salvação. Em nome de Jesus, tenha fé e receba essa mensagem no seu coração, uma mensagem vinda direta da palavra do Senhor. Que você possa hoje ter paz no seu coração, a habitação do Santo Espírito e um testemunho vivo e fiel da habitação do Espírito Santo no seu coração. Que isso transborde, inflame pessoas ao redor. Em nome de Jesus, vá com Cristo.